Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Centro das nossas emoções, Senhor. És Deus, já. Obrigada por isso, Deus. Perdão. Obrigada, Espírito Santo. Eu vou viver, Senhor, eu vou viver tudo
Manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo, vem se revelar a nós, Senhor. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo, vem se revelar a nós, Senhor. Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam. Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento. Queridos irmãos, estamos agora no 10º episódio. Quero tratar sobre o tema florescendo como a palmeira e crescendo como o cedro do Líbano. Quero ler o Salmo 92, a partir do versículo número 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse aqui é um salmo anônimo, não temos aqui a sua autoria. É um salmo que exalta e glorifica a Deus acima de tudo, acima de todos. É um salmo que pode ser estruturado da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 4, ele trata sobre como é bom louvar ao Senhor. Do 5 ao 9, ele fala do destino de destruição dos inimigos de Deus. Versículos 10 e 11, ele fala da alegria do salmista com a vitória de Deus. E os versículos 12 ao 15, ele fala do florescimento e o crescimento dos justos.
Então, vamos lá, primeiro ponto desse tema, desta mensagem, temos aqui Deus como motivo do nosso louvor e da nossa gratidão, que estão aqui nas palavras do salmista, do versículo 1 ao versículo 5. No versículo 1 ele fala assim, que louvar ao Senhor é bom. Olha o que ele diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O louvor para o salmista é para o Deus Altíssimo, o que é exaltado acima de tudo e acima de todos. É aquele que está revestido de todo poder, glória e autoridade. Os louvores devem ser, segundo o salmista, contínuos, a anunciar de manhã, durante as noites, como está no versículo 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Para o salmista, os louvores também são as proclamações da misericórdia e da fidelidade de Deus, como está no versículo 2. Ainda no versículo 2, ele destaca a misericórdia e a fidelidade de Deus, que são a base para as bênçãos e as promessas da nossa vida. No versículo 5, ele vai falar das obras e do agir de Deus, que são a razão da nossa alegria. E no versículo 5 ainda ele fala que Deus é grande, que as suas obras são grandes e profundos são os seus pensamentos. Mas depois ele vai mudar um pouquinho o foco da sua temática. Ele vai falar da efemeridade do ímpio e da perenidade do justo, a partir do versículo de número 6. No 6 ele afirma assim, que o inepto não compreende, o astuto não percebe isto, ou o insensato. Para ele, o inepto, o insensato, é aquele que não tem compreensão, entendimento, acerca da grandeza e da majestade do Altíssimo, do Senhor nosso Deus, e nem também do caráter efêmero da sua vida, como ele expressa aqui no versículo 6. No versículo 7, o salmista vai expressar aqui esse aspecto da vida efêmera do ímpio, quando ele diz, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Então, para o salmista, o ímpio é como uma erva que brota rapidamente e logo seca e morre. Assim são os ímpios também. Eles brotam da terra, são muitos, mas serão destruídos para sempre, como está no versículo de número 7. Mas a partir do versículo número 12, ele vai destacar as características da vida daquele que é justo. Ele vai dizer que o justo floresce como a palmeira. Então observe que enquanto os ímpios são comparados a uma erva, como está no versículo 7, o justo, por sua vez, é comparado a uma palmeira. Então vamos entender aqui essa linguagem metafórica do salmista, para entender como que é o justo. Vamos entender aqui a palmeira. Vamos entender que o aspecto do florescimento da palmeira. As palmeiras, elas florescem inúmeras vezes, em abundância, o ano inteiro, em todas as estações, e produz frutos a vida inteira. Existem cerca de 1000 espécies de palmeiras, e uma delas é a tamareira. Ela atinge 15 a 30 metros de altura. Ela é conhecida pela sua qualidade de produzir em todas as épocas do ano. Aí me lembro de Jesus, quando disse para os seus discípulos e para nós também, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e deis muitos frutos. Os frutos do justo são as suas qualidades espirituais, o fruto do Espírito, mas também são as suas boas obras e atitudes para com o próximo. A palmeira, além do seu florescimento, ela é conhecida pela sua firmeza. É difícil arrancar uma palmeira. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra. Por quê? Porque ela possui uma das raízes mais profundas e mais fortes que
que uma árvore possa ter. E o motivo da sua resistência é a profundidade que a sua raiz alcança. Em uma árvore normal, por exemplo, a sua raiz fica apenas alguns metros abaixo da terra, enquanto que a palmeira, ela se aprofunda a sua raiz e pode chegar a atingir de 3 a 4 quilômetros de profundidade até encontrar água. Enquanto outras árvores morrem com muito mais facilidade, a palmeira é forte. É muito difícil ser destruída por ventos e tempestades. Enquanto outras plantas estão secando, a palmeira não. Ela tem a capacidade de florescer, mesmo no deserto, por causa das suas raízes que buscam águas nas profundezas. Assim também, irmãos, é a vida do justo. O justo tem que ter a capacidade de florescer até mesmo no deserto. Ele não pode depender da circunstância da sua vida para produzir. Vem sobre ele o vento impiedoso, mas tal qual a palmeira, o justo, quando bem enraizado no Senhor, tem a capacidade de suportar ventos contrários, tempestades, tribulações e situações mil. E por mais difíceis que elas sejam, um crente que é palmeira, ele consegue suportar firme. Aí eu venho com a seguinte pergunta, amados. Qual é o maior problema de muita gente, de muitos crentes? Está justamente nesse aspecto. Não ter raízes profundas. As raízes espirituais de alguns cristãos ainda estão na superfície. Mas o salmista diz que os que estão plantados, versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Observe que a sequência de pensamento do salmista. Para florescer, primeiro, tem que estar plantado. Plantado aonde? Na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aí sim, vai florescer muito, vai florescer para toda a vida. Então, o crente como a palmeira tem que ser capaz de produzir, mesmo diante das adversidades da sua vida. Mas daí vem a importância dele ter raízes profundas, está plantado na casa do Senhor. E Deus quer, irmãos, na verdade, que nós estejamos firmes, plantados como uma palmeira, que nós tenhamos uma estabilidade espiritual, que nós tenhamos firmeza na doutrina cristã, firmeza na palavra de Deus, firmeza e estabilidade diante de situações contrárias da nossa vida. O outro aspecto também da palmeira é que ela é forte. Pode-se cortar uma palmeira, mas não se pode matar uma palmeira. É duro de matar uma palmeira. A maioria das árvores tem uma casca protetora que protege ela. Agora, se quiser matá-la, basta tirar a casca de fora da árvore. Mas com a palmeira não acontece assim. Você pode cortar a casca de fora, mas a palmeira não morre. Por quê? Porque ela não pega os nutrientes de fora como as outras árvores. A palmeira adquire os nutrientes que a mantém com vida de dentro dela. A força e a vida não vem de fora, vem de dentro. Pode cortar a palmeira por fora, pode feri-la por fora, porém ela não morre. Qual a lição que eu tiro disso também para a minha vida como crente e para você? Assim também é com o servo de Deus. Muitas vezes é ferido, é atingido por situações difíceis, enfrenta situações problemáticas, a morte de entes queridos, doenças, mas continua firme, não morre. É o que Paulo fala quando ele disse esta momentânea tribulação. A tribulação para o crente ela é momentânea.
E o que vai trazer firmeza para o crente, para suportar esta momentânea tribulação, é firmeza, é ter muita força. Amados, a vida pode ter provocado em você muitas feridas, muito sofrimento. Talvez neste momento você esteja passando por uma situação muito difícil, mas se você for como uma palmeira, você sabe que você vai resistir, vai aguentar firme. É como está no salmista, no Salmo 126, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. É o que Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Outra característica da palmeira é que ela é resiliente. A palmeira pode se curvar, mas ela não quebra. Um vento forte soprando sobre a palmeira pode fazê-la se curvar até tocar a terra, mas ela não vai se quebrar. E quando o vento passa, ela volta à sua posição normal e se torna mais forte do que antes. Um vento de 50 quilômetros por hora pode quebrar e arrancar uma árvore comum do chão. Porém, a palmeira, ela sobrevive a ventos de 150 quilômetros por hora. Um exemplo disso, amados, foi na época em 2005, em janeiro, quando houve aquele tsunami que devastou ali alguns países, em especial a Indonésia. As imagens percorreram o mundo todo naquela ocasião, mostraram casas destruídas, prédios sucumbindo diante da força da água, pessoas sendo arrastadas pela força das águas. E no meio do terrível cenário, nós víamos palmeiras intactas e pessoas agarrando-se às palmeiras para sobreviverem. Assim é com o justo. Os tsunamis da vida não vão te arrastar. Os tsunamis da vida não vão te destruir. Porque você não é como a erva do campo. Não, você é como a palmeira. Você é forte, é resiliente, tem firmeza, tem estabilidade. O justo é dessa maneira. É como a palmeira. Nós fomos formados para sobreviver às tempestades. Deus nos deu a graça suficiente, irmãos, para suportarmos as situações mais difíceis e os piores tsunamis da nossa vida. Essa graça está disponível em Deus para nós. E com esta graça em nós teremos a possibilidade, a condição de suportar qualquer vento contrário que se abata contra a nossa vida, contra a nossa casa. O crente pode até se curvar, chorar, e algumas vezes até se contorcer, mas vai permanecer em pé, vai ficar em pé. Aí no versículo 12, a parte B, ele fala que o justo crescerá como cedro no Líbano. Lá no Salmo 148, versículo 9, Davi diria algo muito parecido. Ele falou o seguinte: louvai ao Senhor, árvores frutíferas e todos os cedros. O cedro do Líbano é uma das árvores mais fortes que existem, mas o cedro só é forte se ele crescer. Por isso, neste salmo, o escritor dá ênfase ao crescimento do cedro. O cedro é imponente, simboliza força, firmeza, longevidade. Apesar do crescimento lento, o cedro pode atingir até 40 metros de altura, chegando a viver cerca de 3.000 anos, que independentemente da circunstância não se racha. A semelhança do cedro, nós temos que primeiro crescer para baixo, fincar raízes, ter uma base sólida, uma base forte, que vai nos dar sustentação, que vai nos dar firmeza. Com raízes profundas, nós como cedro teremos firmeza e suportaremos os ventos contrários. Agora, os ventos são necessários.
Eles estão aí presentes, em forma de problemas, em forma de doença, em forma de adversidades, em forma de provações, de perseguições. Os ventos estão por aí para testar a nossa firmeza, para testar a profundidade das nossas raízes. O vento, irmãos, vai demonstrar o quão firmes nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Mas lembre-se de uma coisa: se as suas raízes estiverem bem profundas e abraçadas à rocha que é Jesus, pode vir até um tsunami, que você vai permanecer intacto. Irmãos, observe aqui o que Jeremias disse no seu livro, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8, sobre esse assunto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, para Jeremias, quem confia no Senhor, e para o salmista, o justo é como essa árvore plantada, como está aqui no versículo 13 do Salmo que nós lemos, que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o versículo 14 desse Salmo. Observe ainda que o salmista disse que ainda na velhice estas árvores darão frutos e serão cheias de seiva e verdor. Olha o que ele diz: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O vigor do justo na sua juventude vai acompanhá-lo até a sua velhice. Acredito que isto é o que todos nós queremos: uma velhice saudável, abençoada, tranquila, produtiva e frutífera. Mas para chegarmos a este ponto e alcançarmos essa rica promessa, temos que atentar para a condição que o salmista estabeleceu: estar plantado na casa do Senhor. É ser como a palmeira e é ser como o cedro. O lugar onde o crente pode crescer e frutificar é na igreja, aos pés de Jesus. Mas também o crente pode produzir, frutificar e abençoar vidas, pessoas que o cercam na sua escola, faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, por onde ele viver. O lugar onde o crente deve produzir frutos independe da sua situação, da sua circunstância. Amados, a receita para uma vida cristã vitoriosa consiste em estar plantado na presença de Deus. Atente para essa condição de suma importância: estar plantado na presença do Senhor. Nunca, jamais se afaste da presença do Senhor. E eu concluo esta mensagem dizendo o seguinte para você: floresça como a palmeira, fique firme como a palmeira, cresça como o cedro. Tome essas duas árvores milenares como exemplo para a tua vida. Olhe para as suas características, porque o justo é como a palmeira, o justo é como o cedro. Quero desafiar você neste momento a viver desta maneira e saber que isso é possível. Agora, o que o salmista afirma aqui, você não pode esquecer: fique na presença do Senhor, plantado na presença dele. E eu concluo com as palavras de Jesus em João capítulo 15, no versículo de número 8. Ele declarou o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis
os meus discípulos. Este salmo nos desafia a florescer como a palmeira e a crescer como o cedro. Abraça esse desafio. Eu quero orar por você. Você que não chegou ainda a este ponto, a este nível, você é desafiado por esse salmista a viver desta maneira. Eu quero orar para que seja possível para a tua vida e que Deus te torne um crente palmeira, que Deus te torne um crente cedro. É o meu desejo e a minha oração pela tua vida. Vamos orar. Bendito Deus, chegamos ao final deste episódio, meditando neste salmo tão glorioso. Fomos desafiados pela tua palavra a florescermos como a palmeira e a crescermos como o cedro, Senhor. Alguns dos que estão aqui neste momento não chegaram ainda a esse estágio de vida, mas é possível, e a tua palavra estabelece esse ideal para nós neste momento. Então nos ajude, Senhor. Eu te peço, torna cada um de nós firmes, estáveis, como a palmeira, e que nós cresçamos como cedro, para o louvor e para a glória do teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição ela vem de Deus, a ordem vem do alto, e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levaram a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem:
Vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela. Aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.